Olá amigos! As primeiras a entrar no mercado foram as picapes com motor diesel biturbo BTDI de 2 litros com 163 cavalos-vapor. Um pouco mais tarde, apareceu uma versão com um 2.0 TDI básico com uma única turbina produzindo 122 cavalos-vapor. Em 2011, foi oferecido aos europeus um Volkswagen Amarok com motor turbo a gasolina 2.0 TSI com 158 cavalos-vapor. Desde 2013, o 2.0 TDI passou a desenvolver 140 cavalos-vapor, e o 2.0 BTDI 180 cavalos-vapor. Com a reestilização de 2016, a gama foi reabastecida com um motor diesel de 3 litros em várias opções de potência, 163 cavalos-vapor, 204 cavalos-vapor, 224 cavalos-vapor e 258 cavalos-vapor nos motores com índices CDBA, CNF, CNFB, CDCA e CNEA. Existe outra correia que aciona a bomba de óleo. Funciona em óleo quente. Os mecânicos recomendam trocá-lo após 150 a 200 mil km. Para acessá-lo, é necessário levantar o motor para retirar o cárter. O biturbo diesel de 180 cavalos com índice CSHA usa engrenagens em vez de uma correia para acionar a bomba de óleo. Depois de 150 a 200 mil km, muitas vezes tive que lidar com o desaparecimento do anticongelante sem deixar vestígios. Na maioria das vezes, o cooler EGR está envolvido nisso. Mas às vezes uma cabeça de cilindro quebrada é a culpada pela perda de anticongelante. Este problema afeta principalmente motores diesel com dupla sobrealimentação 2.0 BTDI. E depois de 200 a 300 mil km, não, e se trata de uma grande reforma do motor devido ao aumento do consumo de óleo. Durante a solução de problemas, foi detectado desgaste nos cilindros. O motor diesel também teve que ser revisado devido a injetores defeituosos. Eles começaram a derramar combustível, o que levou ao derretimento do pistão. Os injetores de combustível geralmente percorrem mais de 200 a 250 mil km. O motor também pode ser condenado por uma correia de transmissão quebrada das unidades acopladas. Seus restos ficavam sob a correia dentada e, às vezes, até mesmo uma caixa protetora especial não conseguia salvá-la. Com o tempo, a junta da tampa da válvula e os anéis de vedação sob os injetores começam a envenenar o óleo. Após 200 mil km, a turbina pode precisar de reparos. O turbo diesel de 3 litros ainda não levanta reclamações sérias. Há apenas reclamações sobre erros no filtro de partículas e no funcionamento do sistema de regeneração. Uma corrente confiável é usada para acionar a correia dentada. A principal delas foi a caixa manual de 6 velocidades 0S6 desenvolvida pela ZF. A embreagem da transmissão manual percorre 150 a 250 mil km. Várias caixas de câmbio manuais exigiram reparos entre 200 e 300 mil km. Os proprietários preferiram procurar e instalar uma unidade usada. Juntamente com a transmissão manual, foi oferecida uma transmissão automática ZF de 8 velocidades. A metralhadora é bastante durável. Provou-se bem em muitos outros modelos de várias marcas. A principal garantia de longevidade é a renovação regular do óleo. No entanto, é importante notar que alguns proprietários reclamaram de solavancos ao trocar ou da caixa entrar espontaneamente no modo de emergência. Alguns sortudos até conseguiram substituir a caixa durante o período de garantia. No entanto, não houve casos generalizados de reparos em transmissões automáticas. As versões com tração traseira são as menos comuns. A grande maioria dos Volkswagen Amaroks vendidos tem tração nas 4 rodas. Nos carros com transmissão manual, foram utilizadas uma conexão rígida do eixo dianteiro, tipo Part Team, e uma caixa de redução na caixa de transferência. Nas variações com transmissão automática, foi utilizada apenas tração integral permanente com diferencial central tipo Torsen. A tração entre os eixos dianteiro e traseiro foi distribuída na proporção de 40 para 60. Todas as variantes foram equipadas com um diferencial traseiro com travamento forçado opcional. Após 200 mil km, a junta homocinética do eixo motor dianteiro pode ficar barulhenta. O original vem apenas com cardan. Um pouco mais tarde, a vedação da haste da caixa de câmbio traseira ou do semi-eixo traseiro pode ficar com manchas. Neste último caso, o rolamento da roda onde está instalado o retentor de óleo deverá ser substituído. A caixa de transferência do sistema Part Team geralmente é instalada por fãs de off-road difícil. Mas a condução prolongada no asfalto com o eixo dianteiro conectado também reduz significativamente a vida útil da unidade. Um novo caso de transferência custa dinheiro astronómico.
O eixo dianteiro possui braços duplos e o eixo traseiro possui um eixo sólido com molas de lâmina. A maioria dos proprietários nota uma suspensão bastante confortável e bom manuseio, não pior do que um crossover de tamanho médio. As juntas esféricas, superiores e inferiores, duram mais de 100 a 150 mil km e, conforme regulamentação, são substituídas juntamente com alavancas. No entanto, as bolas podem ser substituídas separadamente. Um pouco mais tarde, os bloqueios silenciosos das alavancas são rendidos. Depois de 100 a 150 mil km, é a vez dos amortecedores. Com o tempo, as molas podem ranger. Neste caso, troque o bloco silencioso dos brincos. Sobrecarga ou cargas frequentes podem causar o rompimento da folha da mola. O original vem apenas montado. Substitutos são oferecidos no mercado de peças de reposição. Os rolamentos das rodas costumam atingir 150 a 200 mil km. Os blocos silenciosos da cremalheira de direção tornam-se inutilizáveis após 100 a 150 mil km. E depois de 150 a 200 mil km, o próprio REC pode precisar ser consertado, batendo, vazando. Também existem problemas com a bomba da direção hidráulica. Os proprietários queixam-se frequentemente de uma pintura fraca. Ele incha e descasca na parte inferior das portas e perto das maçanetas. E o capô e os paralamas ficam lascados. Vestígios de corrosão podem ser encontrados sob os acabamentos plásticos das soleiras. Manchas vermelhas também aparecem no quadro, mas ainda não se fala em consequências fatais. O gerador pode exigir atenção após 200 a 250 mil km. Às vezes, o aquecedor Webasto padrão começa a funcionar mal ou zumbir. O mau funcionamento geralmente é causado pela oxidação dos contatos na unidade de controle ou pela perda de contato na placa de controle. Ruídos estranhos podem vir da bomba de recirculação. Com o tempo, o motor do aquecedor começa a fazer barulho. Na maioria dos casos, é possível eliminar o ruído após limpá-lo e lubrificá-lo. Também há problemas com os amortecedores do ar-condicionado, as hastes quebram ou o servo-acionamento falha. Após 200 a 300 mil km, o compressor do ar-condicionado teve que ser consertado. Se você souber de outros problemas de funcionamento do modelo, não deixe de escrever sobre isso.